grandes lutas na sua vida. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele também temos colocado a nossa esperança de que continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Em resposta à oração de muitos. Nós vamos orar e louvar ao nosso Deus através desse cântico, com o nosso querido Sérgio Freire, esse cântico que nós conhecemos tão bem e que pelo qual nós somos extremamente abençoados. Louvai o nome do Senhor. Louvai o nome do Senhor. É o que nos dirige neste cântico, Sérgio Freire. Louvai o nome do Senhor. Somos seu povo, sua herança. Oh, louvai o nome do Senhor. É tempo de esperança. Louvai o nome do Senhor. Somos seu povo, sua herança. Oh, louvai o nome do Senhor. É tempo de esperança. O nome do Senhor para sempre viverá. Seu eterno e puro amor vai sempre nos perdoar. O nome do Senhor para sempre viverá. Seu eterno e puro amor vai sempre nos perdoar. Louva o nome do Senhor. Somos seu povo, sua herança. Oh, louva o nome do Senhor. É tempo de esperança. Quando vier a tempestade ou a dor que entristece, você sabe que pode tudo aquele que te fortalece. Quando vier a tempestade ou a dor que entristece, você sabe que pode tudo aquele que te fortalece. Louva o nome do Senhor. Somos seu povo, sua herança. Oh, louva o nome do Senhor. É tempo de esperança. O nome do Senhor para sempre viverá. Seu eterno e puro amor vai sempre nos perdoar. O nome do Senhor para sempre viverá. Seu eterno e puro amor vai sempre nos perdoar. Louva o nome do Senhor. Somos seu povo, sua herança. Oh, louva o nome do Senhor. É tempo de esperança. Louvai o nome do Senhor. É tempo de esperança, é tempo de estar na presença de Deus, é tempo de buscar juntos esta presença maravilhosa. Queridos, nós vamos então lembrar desse texto. Eu gostaria de começar dizendo que a gente está vivendo um tempo, aliás, sempre foi assim, mas hoje nós estamos sendo bombardeados por todos os lados, coisas que contagiam, com coisas que nos fazem tomar atitudes. E há, inclusive, ciências especializadas nessa ciência do comportamento, do behaviorismo, né? Essa maneira de fazer com que as coisas sejam fixadas
em nossa mente, sejam colocadas diante de nós e nos façam entrar, às vezes, até no automático. Deixa eu dar alguns exemplos de coisas que contagiam. Ódio contagia. Quando você reclama de alguma coisa, em geral, se aquilo que você estiver reclamando for algo que mexe com as pessoas, porque outras pessoas passaram por dificuldades diferentes, você vai encontrar ressonância nas suas palavras. É assim que começam os linchamentos. O que é um linchamento? É quando alguém comete um crime ou, de alguma forma, é acusado de um crime e as pessoas acabam fazendo o que eles acham que é justiça com as próprias mãos. Então, um grita, um joga uma pedra, o outro grita, vamos fazer isso, vamos fazer, segura, puxa, as pessoas querem se vingar. E aí ocorre algo que é terrível. Quantos linchamentos públicos depois se mostraram como falsos, porque aquele ódio inicial foi sendo multiplicado. Isso acontece também pelas redes sociais, hoje, através da internet, com muito mais rapidez. Mentira contamina. Mentira faz com que as pessoas se transformem em propagadores de novas mentiras. Chega uma coisa para a gente não sabe se é verdade, mas aqui faz todo sentido e a gente passa adiante. Isso contagia as pessoas. Há coisas boas que contagiam. Se você vir uma criança rindo, não tem jeito, a gente ri junto. Quando alguma coisa até mais, por exemplo, uma pessoa leva um tombo na nossa frente, ela ri, o outro começa a rir. Muitas vezes as pessoas não conseguem nem ajudar a pessoa, porque aquilo provoca uma reação em cadeia. E quando a gente entra nesse automático, muitas vezes a gente pode fazer muitas coisas. E tem exemplos disso. Nesse final de semana, nós tivemos aí uma briga que ocorreu depois de um jogo onde perdeu-se um campeonato, mas por alguma razão, e agora existe uma desconfiança de que essa briga entre essas duas pessoas já vinha de muito tempo, e um dos dois já foi armado com má intenção de matar. E aí a gente começa a ver pessoas sacando das armas e atirando sem pensar. Isso contagia. Isso faz com que as pessoas percam o controle. Isso é muito perigoso. Este texto fala de uma espécie de contágio, mas de coisas boas, exatamente o contrário dessas coisas que nós estamos falando. Contágio de algo bom. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Então, ele é a origem de toda e qualquer misericórdia. Todas as vezes que nós olhamos para alguém, nos compadecemos, todas as vezes que há uma certa interação, e esta é uma outra coisa boa que contagia, quando uma pessoa se levanta e faz o bem a quem está precisando, como, por exemplo, quando a gente começa uma campanha entre as pessoas, dizendo, vamos ajudar, fulano está passando por isso. Existem pessoas que não estão tendo o que comer. Existe uma corrente de solidariedade que contagia. A gente vê aquelas pessoas que são vítimas de enchentes, de deslizamentos, e alguém se compadece e ajuda um pouco. Não precisa ser muito, mas ajuda. Aquilo cria uma rede de empatia que é poderosa. E muitas vezes faz mais até do que o próprio governo, do que as próprias autoridades responsáveis por mitigar o problema, por ajudar as pessoas. Elas são mais eficientes, essas redes de solidariedade, muitas vezes são mais eficientes do que as ações que deveriam ser automáticas em caso de calamidade pública. Há dinheiro para isso, há recursos para isso. Mas esses recursos muitas vezes não chegam onde precisam. Eles acabam se perdendo numa rede de corrupção. Aliás, é outra coisa que contamina. Corrupção é quando alguma coisa se estraga. Se você deixa uma fruta estragada no meio de outras frutas boas,
pode ter certeza que a deterioração das frutas boas vai ocorrer com muito mais rapidez. Por isso é preciso tirar a fruta podre, a fruta estragada daquele lugar, para que ela não contamine. Não contamine. Olha o que diz aqui. Este Deus de todas as misericórdias, este Pai das misericórdias, nos consola com toda a consolação, porque Ele é o Deus da consolação. E aí eu quero falar um pouco sobre essa palavra consolação. Essa palavra significa colocar-se ao lado de alguém. A ideia é pôr-se ao lado da pessoa. Por isso, ela pode ser traduzida na Bíblia por 3 palavras: por exortação, por admoestação, por consolação e por ajuda. Então, olha só, quando se diz que Deus consola, não é aquela ideia de consolo que é simplesmente a palavra que tem origem na palavra consolar em português. O que nós imaginamos quando falamos em consolo? Alguém está animando aquela pessoa, tentando ajudá-la, está ali do lado, conversando e tal. Consolo na Bíblia é mais do que isso. Consolar na Bíblia significa colocar-se do lado. Se a pessoa precisa de ajuda para se firmar, você ajuda a firmar. Se a pessoa está precisando de uma palavra até de repreensão, feita com amor, aquilo que é chamado de correção fraterna, correção de um irmão que ama o outro, você pode fazê-lo. Isso é consolação também. Se a pessoa precisa de ânimo, de animá-la, é isso. Se a pessoa precisa que você chore com ela, você chora com ela. Deus de consolação significa que Ele participa das nossas angústias e nos supre com aquilo que nós estamos precisando. E nos consola, nos supre em todas as nossas tribulações, tudo aquilo que nos abala, para que com a consolação, com a admoestação, com o ânimo que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, essa é a característica desta consolação que vem do alto. Ela primeiro nos atinge, ela primeiro faz bem ao nosso coração, para depois transbordar. Ela passa pelas bordas, ela enche o nosso coração e atinge outras pessoas que também estão precisando das mesmas coisas. É o mesmo processo que ocorre com aquilo que Jesus sofreu. Os sofrimentos de Cristo muitas vezes se repetem na vida dos seus filhos, na vida dos seus seguidores, porque nós nos colocamos na mesma posição que ele. Diz assim, olha só, deixa-me fazer o seguinte, nós já lemos na versão internacional, eu vou ler agora na versão na linguagem de hoje, que é uma versão que explica também esse texto e nos dá uma dimensão um pouco mais ampla. Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, ele está dizendo, se eu sofro, nós apóstolos estamos sofrendo, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência. E esse é o grande segredo. Quando a gente ora por alguém, nós estamos participando do sofrimento daquela pessoa. E quando aquela pessoa é curada, nós também somos. Nós também somos abençoados. E diz aqui, se sofremos é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Deste modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte dos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia.
Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tinham mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Olha, eu já estava morto. Minha situação era a situação de condenado. Eu cheguei a desesperar da própria vida, diz outra versão. Eu cheguei a perder completamente a esperança. Mas a gente aprende agora a confiar que Deus é capaz de ressuscitar os mortos. E é interessante que ele diz o seguinte, que essa confiança, esta consolação, este socorro vai enchendo as nossas vidas e transborda. E ao transbordar, atinge aqueles que estão próximos de nós. Por isso, nós devemos nos colocar ao lado das pessoas, consolação, admoestação. Nós devemos ser ajudadores uns dos outros, porque assim nós liberamos este poder de Deus que está sendo derramado em nossas vidas. Olha o que diz aqui quando ele fala da oração, né? De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Versículo 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. De tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Estas orações, meus irmãos, enchem o coração do outro, mas enchem o nosso coração. Porque a oração é um canal direto para Deus. E este canal direto para Deus faz com que venha até nós, e como diz aqui o Sérgio Freire, o cálice venha a transbordar. Venha a nos dar este transbordo. É terrível quando o rio sai das suas margens e invadem as terras que foram ocupadas pelos homens, às vezes indevidamente, porque esses lugares mais próximos do rio são as suas cabeceiras, é até onde ele pode ir. Muitas pessoas vão construir ali, até porque não tem como construir em outro lugar. Não estou dizendo que essas pessoas estão ali agredindo o rio, não. É a nossa sociedade que faz com que essas pessoas não tenham recursos e vão construir onde ninguém deve construir. E aí, quando o rio transborda, meus irmãos, aquilo leva tudo. Aquilo leva tudo. O rio traz uma água barrenta, uma água contaminada, muitas vezes. Mas e se for o rio da vida? E se for a água da vida que transborda? E se for esta água que lava, mas lava somente o pecado, lava somente o que há de ruim? E ao passar onde transbordou, renasce a vida, e a vida se estabelece no coração daqueles a quem esta água atingiu. É isso que Deus quer fazer conosco, meus irmãos. Deus quer que haja um transbordo, um contágio da consolação e da misericórdia. Um contágio daquilo de bom que Deus tem feito em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que a graça de Jesus esteja sobre o teu coração. Que você aprenda a buscar esta consolação que vem do alto. Chegue-se ao trono da graça. Abra este caminho, ou melhor, o caminho já foi aberto por Jesus Cristo. Percorra este caminho junto com Cristo, para que ao trono de Deus sejam conectadas as nossas orações e o nosso coração ao Deus de toda consolação, ao Deus de toda bondade, ao Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas, para que possamos ajudar outros, para que tenhamos a água da vida, para que ela possa transbordar em nossas vidas e atingir o coração de todos. Nós queremos louvar o nosso Deus, louvar ao Senhor com mais um momento de oração. E desta vez, eu quero pedir
ao reverendo Guilhermino Cunha, que nos despeça com a bênção final. Essa bênção foi gravada e eu quero que os irmãos recebam esta bênção do nosso querido reverendo Guilhermino Cunha, esta bênção que tanto bem faz ao nosso coração, que nós possamos sentir esta bênção na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Vamos ser abençoados. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para impedir que homens maus e perversos sejam ensinados. Que o Senhor esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Que assim te abençoe, que assim te proteja. O misericordioso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que te envia ao mundo para viveres uma nova vida e para fazeres a diferença até Jesus Cristo voltar. Amém e amém. Amém, querido pastor. Muito obrigado. E nós vamos louvar a Deus com o nosso querido. Deus abençoe sua vida e até terça-feira, se Deus assim. Se meu povo dos seus maus caminhos se desviar e meu rosto procurar, eu ouvirei as preces, eu ouvirei as preces, concederei o meu perdão darei. Se meu povo que por mim se chama confesse humilhar e orar, o meu perdão darei, o meu perdão darei, e a sua terra eu sararei. Se meu povo que por mim se chama confesse humilhar,